Bem-vindos, bem-vindos. Vamos por um bate-papo metafísico, filosófico, especulativo, mas também muito instrutivo e questões para nossa mente, para expandir um pouquinho as nossas perspectivas, para trabalhar um pouquinho mais a nossa mente. Vamos lá então. Eu aproveito muito os insights que eu recebo, seja em vídeos, livros, conversas, bate-papos e assim por diante. Esse dia eu estava lendo um livro e depois na internet abri um site e apareceu de novo, e depois que eu vi mais alguém falando, então 2, 3 vezes se torna assim uma sincronicidade interessante. Almas velhas, almas antigas, almas ancestrais, almas originais, primevas. Então, de vez em quando, a gente encontra as pessoas falando sobre isso e falando de uma maneira assim muito egocêntrica, de uma maneira muito orgulhosa. Minha alma é ancestral, a minha alma tem tantos milhões de anos, a minha alma é isso e aquilo. Minha consciência, minha mônada, meu eu superior, minha essência, minha divina presença eu sou, e por aí vai. Vários termos conforme a crença de cada um. Claro, sempre com respeito, sempre com respeito para com todas essas crenças. Mas a gente nota um orgulho embutido nisso, de que a minha alma em especial ela é ancestral. E aí o planeta está cheio de alminhas novas, que não são tão experientes, que não conhecem quase nada, que não tiveram vivências, que não... Então a gente percebe um preconceito envolvido, uma diferenciação, de que algumas são especiais e outras não. E isso, no meu entendimento, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Tenho duas perspectivas, com relação a isso, e vou explorar uma delas que eu tenho mais sintonia, acho que estão mais plausível, mais racional. Então eu vou mostrar a minha ideia a respeito disso. E aí a gente vai chegar a uma conclusão, que é essa que eu tenho, que essa questão de almas antigas, almas primevas ou não tem nada a ver. Não tem nada de interessante, nada de importante, não é significativo. Vamos lá? Então, para expor a minha ideia, nós vamos precisar usar o flip chart aqui e vamos precisar de algumas informações. Vejamos. Então aqui nós temos, a fonte de tudo, tal, todo, Deus, conforme a sua crença, conforme a sua ideia a respeito disso, sua concepção. E eu usei aqui estas linhas vazadas, eu não quis fazer um círculo, por quê? Porque o todo, o tal, ele não está separado das coisas, eles é uma coisa só, é tudo integrado, mas para que a gente possa compreender, a gente precisa fazer pequenas diferenciações. Diferenciações essas que não existem na realidade, é uma coisa mais didática. Então, em vez de fazer um círculo aqui para separar, eu coloquei essas linhas, e até para indicar que nós temos energias fluindo do todo para o restante da criação e do restante da criação voltando para a fonte, certo? E aqui a minha analogia fica muito interessante porque eu gosto de usar a questão do Big Bang. Big Bang. Que foi aquele ponto onde a física nos fala que estava tudo tão comprimido, tudo numa condensação tão grande, e aí ocorreu o Big Bang e tudo isso nasceu. Ou seja, o todo deu start, deu início a esse nosso universo ou aos nossos vários universos, multiversos e assim por diante. Temos algumas teorias a respeito disso. Então, encaixa muito bem com o Big Bang. De um ponto muito comprimido, Deus foi lá, apertou um botãozinho, deu start, e tudo começou. O universo cresceu, se expandiu,
continua se expandindo e até que um ponto em que ele vai entrar de novo num processo de condensação e nós teremos um novo start, uma nova experiência. Junto com esse start, o Tao criou a estrutura, né? Então o Tao criou, vamos colocar aqui o universo, ou universo, se você preferir, com todas as estruturas básicas dentro desse universo e com muitas potencialidades. Então o universo ele vai ter algumas estruturas básicas, como planetas, estrelas, satélites e assim por diante, e possibilidades. Ou seja, em cima dessas estruturas, modificações podem ser feitas, modificações podem ocorrer, acréscimos, subtrações e assim por diante. E dentre uma das coisas que o Tao criou, nós temos esses pontinhos brilhantes aqui, né? Meu desenho está fantástico, eu sei, que são as mônadas. Então nós temos as mônadas. Nós temos centenas de milhares de mônadas. As mônadas se diferem das estruturas básicas porque elas podem, né, elas incorporam alguma coisa dentro delas, né, uma essência desse Criador, desse todo, uma essência que é inteligente, uma essência que é consciência. Que é consciência. Certo? Então, segundo a nossa ciência oficial, 13 bilhões de anos atrás, isso tudo teve início. Então, de acordo com essa visão, as mônadas que surgiram junto têm também 13 bilhões de anos. Então, todas as mônadas dentro desse universo, dentro dessas estruturas, têm a mesma idade. Todas elas foram criadas ao mesmo tempo e foram habitadas por consciências do todo. Legal. Só que aí a gente pega cada mônada dessas e ela começa a ter as suas experiências. Ela começa a ter as suas experiências. Então uma vai ter ali 500 vidinhas na Terra. E só. E acabou. É suficiente para ela. Mas outra mônada pode ter 700 vidinhas nas Pleiades. Ou em outro universo. Outra mônada foi mais comedida, teve 2 vidinhas na Terra. O que nós temos aqui? Que a mônada, que essa consciência que é o ser superior, ele vai escolhendo as experiências que ele quer ter. E aí você pega essa mônada que teve 500 vidinhas e compara com essa que só teve 2, aí você diz, essa é antiga, essa é primeva, essa é original. Você... Não. Se você falar em termos do planeta Terra, com certeza, para você ter as 500 vidinhas, levou um pouco mais de tempo do que essa aqui que teve 2. Mas a mônada em si, a essência que vem do Criador, que vem do todo, tem todas ao mesmo tempo. Certo? Agora, como que elas desenvolvem as experiências dentro dos universos, ou dos multiversos, ou dos vários universos, isso varia muito de consciência para consciência, das escolhas, do que ela experimenta, do que ela quer experimentar. Então essa é a minha visão, né, desse processo muito, muito fantástico, muito maravilhoso que a gente tem aí,
que está presente na obra de muitos autores, né? Ken Wilber fala muito sobre essa questão de que o Big Bang, esse start, é um processo de descensão, é um processo de descida para a matéria, e que quando essas consciências tenham um volume de experiência tal que é suficiente, eles iniciam o processo de ascensão, ou seja, de retorno por todo, levando todas as vidinhas, toda a experiência adquirida, tudo que foi vivido neste universo ou em tantos outros universos. Então nós temos aí esse processo, né, constante de desenvolvimento, de experiência do todo e das mônadas, das consciências e das vidinhas. Certo? Então essa é a minha ideia. Voltamos então. Então, com aquele belo desenho, né, extremamente ilustrativo, mais ilustrativo do que artístico, eu passo essa minha ideia de que as mônadas, as consciências não são mais antigas e mais ancestrais e mais primeiras do que as outras, e que esse conceito é apenas uma manifestação de orgulho humano, muito natural, até muito esperado, mas que não é nem adequado para uma pessoa com mais conhecimento sobre espiritualidade, sobre essas questões metafísicas da existência, se basear, né, e estar usando como um diferencial, ou como para dizer que ela sabe mais ou ela é mais importante do que outras. Temos talvez uma mônada que teve 10 milhões de experiências nas Pleiades, em outro universo, vem para cá e tem uma vidinha no planeta Terra e não se encanta com isso, não gosta dessa experiência humana. A experiência humana não é a única, e ela tem muito mais experiência em outras áreas, mas tem pouca experiência na vida humana, né? E a gente pensar que a experiência humana, porque a consciência teve 500 vidinhas dentro do sistema de vida humano, é mais importante que outras vidas do universo, também é um caso de egocentrismo muito grande, né? De olhar apenas o umbigo e achar que a experiência humana é a única no universo. A gente já viu isso nas religiões, né? O ser humano é o centro do universo, o resto é o resto. E outras tantas aí manifestações filosóficas ou sistemas de crença onde acham que o ser humano é tudo. Não, nós somos apenas uma das possibilidades desse imenso universo. 13 bilhões de anos, 100 bilhões de 100 milhões de estrelas e planetas, só ser humano existia, é muita pretensão nossa, né? Muita pretensão. Mas a vida humana também não pode ser colocada no segundo aspecto, que é o de desprezar a experiência humana. A experiência humana é fantástica. Passar pela experiência humana e sair dela, ou seja, entrar, ter as vidinhas todas e depois juntá-las e voltar a ser íntegra de novo na mônada, é muito importante, é muito útil e é um sucesso, porque nós temos em torno de 8 bilhões de consciências encarnadas hoje e mais um número igual ou superior fora do corpo, querendo, né, voltar para cá, para ter um corpo físico e viver nessa materialidade. Então a vida humana ela é muito importante. Ela traz um conhecimento, uma experiência. O Roberto Monge fala dos graduados, aqueles que estão saindo, que já juntaram todas as suas vidinhas, estão saindo do sistema da Terra, não tem mais necessidade de ter uma encarnação como ser humano. É uma experiência considerável. E o universo nos abre outras oportunidades, nos abre outras diversões. Certo, pessoal? Então, espero que tenha sido útil, espero que tenha trazido alguns questionamentos, né? Essa visão não é a única visão, eu falei que tinha duas, outra hora eu trago uma outra perspectiva que eu tenho, e outras pessoas acreditam em coisas diferentes. Muito bom isso, mas desde que seja bem embasado, bem racional, com pouco ego, com pouco orgulho envolvido, para que não se confundam as coisas, né? Para que a gente não tire conclusões que não são verdadeiras, que são ilusões. Gratidão.